Ok. Então, pessoal, boa noite, né? Primeiro, tenho alguns recados paroquiais, né? Primeiro, que se vocês entrarem lá no Moodle, eu já corrigi tanto a tarefa, que era a planta baixa, para alguns alunos eu dei a nota 0 e botei um recado para reorganizar isso, né? Pegar uma planta baixa de um pavimento, tipo, de um edifício e não de uma casa, tá? Então, deixei a opção lá de reenviar. E eu corrigi também o questionário. Eu acredito que liberou para vocês as notas, mas não os comentários. Por quê? Porque tem um colega que ele apresentou atestado médico, então ele tem que fazer o questionário. Então, ainda não liberei os comentários, mas assim que ele conseguir finalizar ali a prova certinho, né? Coloco ali para liberar para vocês os feedbacks, tá? Das questões. Mas ali, então, nós já temos 6 pontos referente ao grau A, tá? Fica Professora, faltando. Oi. acho que a nota, acho que a nota também não dá para ver ainda não. Na hora que Ah, clica é aqui, que eu ele não acho que deixa entrar. eu acho que eu tinha tirado, peraí. Eu tinha tirado agora de tarde para ver se aparecia para ele, porque ele não estava conseguindo entrar, sabe? Então deixa eu só arrumar aqui e já vai aparecer para vocês. Só um minutinho. Deixa eu botar aqui. Depois do fechamento, notas. Provavelmente vai aparecer agora, tá? Uhum. Então, a, a, a nota ali, então, ela é referente com alguns comentários, tá? E algumas observações que eu tive ao corrigir, tá? Eu sei que a gente usa a internet, né, ao nosso favor, usa hoje em dia o chat GPT ao nosso favor, mas coincidentemente, eu não sei se algumas perguntas que tinha no questionário colocaram no Google e perguntaram para o Google o que que era, e o Google agora tem inteligência artificial também, ele respondeu, e engraçado que o mesmo parágrafo de resposta ele apareceu várias vezes para vários alunos. Então, assim, ficou um pouco nítido, né, que tinha uma questão ali de, né, de não ter um pouquinho do cuidado com o uso das suas palavras. Então, eu fiz algumas observações quanto a isso, né, depois eu vou disponibilizar ali para vocês. Alguns pontos, assim, teve uma questão, a primeira questão de marcar ali, que falava sobre, eram 3 afirmativas, eu anulei porque na hora de copiar Não, pro não tinha resposta. É, porque na hora que eu fui copiar, porque dentro para montar o questionário, você tem que preencher várias lacuninhas assim. Então, na hora de colocar, eu provavelmente tirei um pedaço da questão e realmente, então aquela eu anulei, tá? E Era do resistência do concreto? isso, isso. Eu fui olhar depois, porque na hora, né, que eu tinha essa questão no Word, daí na hora de passar para ali, eu acho que dei um Ctrl+C, um Ctrl+V, que não foi direitinho. Então, anulei e passei, então, essa pontuação para outra questão ali. Mas, basicamente, é isso. Foi bem tranquilo até, assim, Prof, né? Num grande... Pode falar, Maurício. a minha tava aparecendo, agora não aparece mais disso. Se eu for o. Tem um cadeadinho e bota assim, disponível se seu sobrenome é Morales. É, o meu também não tá aparecendo na nota ainda não. Mas tava Então, ainda, tava sim, 3,8 tava. no Eu mapa. vou, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, é porque eu preciso que ele acesse, esse rapaz, acesse, faça a prova, daí eu consigo liberar tudo, tá? Mas, Não, então. se vocês forem aqui, ó, Não, não eu sei se já tá. tinha visto, já tinha tirado Sim, 3,8. tá, perfeito, tá. Mas se vocês forem dentro da própria disciplina, não sei se vocês têm o item notas ali em cima, ali já vai aparecer a nota também, tá? Então já aparece a nota referente ali para vocês e a gente já tem Ou eu tirei 0, ou para isso só aparece a planta baixa só, 2 pontos. qual que é o seu nome? É o Pedro, né? Deixa eu ver aqui, Pedro. Isso, Pedro.
Pedro Henrique, né? Isso. 3,7 no questionário, valendo 4, e 2 na planta baixa. 5,7 já de... O meu também não tá aparecendo essa nota aí. Nem o do... Só da Não, planta o do... 2. Tá, é isso que eu falei agora. Eu travei agora para o colega poder fazer hoje ainda essa prova, e assim que ele fizer, eu já libero para vocês, tá? Daí eu libero ali com os comentários, com tudo. Porque eu tive que restringir ali para ele, né? Porque senão fica tendo acesso ali a muitas informações, né? Não é justo com vocês que fizeram a prova no tempo certinho ali, né? Então, tive esse cuidado. Tá? Então, esse foi o primeiro recado ali referente às duas avaliações. Segundo recado. O segundo recado é em relação à atualização do plano de tutoria, que eu atualizei ali com as datas, então vou compartilhar e mostrar aqui para vocês, porque não estava muito bem encaixado ali as datas, porque o que acontece? A própria FTEC, ela acaba usando os sábados letivos, né? Então, eu tentei reorganizar com como está hoje a nossa realidade, tá? Então, trazendo aqui para cá. Essa parte aqui das semanas, vocês não considerem, por enquanto, aqui, porque a gente está ajustando, tá? Mas sim, vamos olhar para as partes avaliativas, que é o que mais importa. Então, nós já fizemos o questionário valendo 4 pontos, nós já fizemos a escolha da estrutura valendo 2 pontos, e agora a próxima entrega é o lançamento de vigas e pilares, né? Vocês vão lançar os pilares, depois as vigas, e tem o peso 4. E daí, como na semana que vem a gente tem grau A, tá? Depois da segunda unidade, independente das datas, a gente tem o grau A. Semana que vem a gente não tem aula, é para vocês fazerem esse trabalho, tá? Então, eu coloquei até o dia 15/6, que é no domingo, porque dia 12 é uma quinta, então eu prorroguei até domingo, se caso vocês precisarem fazer no final de semana, eu deixei até domingo, tá? Finalizando essa parte, saem as notas de grau A. Então, se vocês olharem aqui, na disciplina, na unidade 2, 3, semana 13 e 4, eu coloquei aqui para vocês algumas observações. Né? Então, olá, alunos, para finalizarmos a nota de grau A, é necessário entregar, em forma de memorial, o lançamento dos pilares e vigas da planta baixa escolhida no projeto, tá? Faça imagens do software TQS após o lançamento de cada elemento estrutural. Desculpa. O que o memorial ele deve conter, tá? Uma introdução ali onde vocês vão abordar conceitos de concreto armado, né, o uso de softwares, enfim. O objetivo é o dimensionamento em si, né? O estudo de caso, então aqui eu gostaria que... Então são itens, tá? O estudo de caso que tem a planta de vocês, que vocês mencionem todas as informações que vocês vão mencionar no software, né? Então, por exemplo, eu adotei um FCK de 25, eu considerei carga parede nas vigas, que cargas que vocês foram considerando, sabe? Ao longo disso, que foi que a gente já vinha ali mais ou menos fazendo. E aqui a aplicação do TQS, sim, né? Que vocês podem colocar, né? As imagens dessa etapa avaliativa, que é o lançamento dos pilares e vigas. Então, é só lançar pilares e vigas. Uma observação, tá? Que como alguns alunos me mandaram a planta em PDF e outros me mandaram em DWG, então vou pedir mais uma vez. Gente, não mandem em DWG, porque fica muito difícil para mim ter que estar abrindo toda hora o software, porque às vezes para corrigir é muito mais rápido mandar um próprio PDF, tá? Então, mandem em PDF, que fica mais fácil, que às vezes, até para corrigir, às vezes eu posso olhar até dentro do próprio celular, já me facilita um pouco a vida. Então, eu vou reforçar isso, porque daí evita também de eu... O que acontece? Evita de eu ficar baixando arquivos que pode conter vírus, então, assim, né? Vamos botar o PDF ali, que eu só clico, eu não baixo, eu só abro, enfim. Tá. E uma limitação do TQS, tá? Ele não permite mais do que 5 pavimentos, a versão estudantil, e a área é 600 metros quadrados. Então, tem que ter esse cuidado, tá?
Então, ali no PDF, alguns mandavam uma planta com mais informações, outras com menos informações. Então, isso também, assim, sabe, um cuidado um pouquinho ali, né, de como que eu vou trazer essas informações. Então, cuidem isso, tá? Se caso a edificação de vocês ultrapassar 600 metros quadrados, isso eu estou falando de número de pavimentos, né? Não é linear, e sim número de pavimentos, vocês vão ter que limitar a altura, né? Então, tenham esse cuidado na hora de fazer isso, para que não chegue lá no final e não dê certo, tá? E daí, então, se ele é limitado em cinco pavimentos, vocês podem já fazer o lançamento de todos esses pilares e as vigas, né? Então, a gente já viu ali que dá para copiar e colar, né? Copiar e colar, então faz uma vez, copia e cola, e faz ali já o teu pórtico, tá? Teu pórtico em concreto armado, tu já pode estruturar ele, tá? Então, seguindo bem aquele passo a passo ali que o próprio manual da TQS disponibiliza, né? E vocês podem ir fazendo esse lançamento. Acho que era isso que eu tinha que falar aqui do avaliativo. Já vou fechar. Ok, já foi. Outra coisa. Eu fiquei muito intrigada na nossa última aula sobre aquela vinculação de viga com viga. Eu fiquei pensando se aquilo realmente estava certo, se nós tínhamos feito corretamente ou não, porque depois pode chegar lá na hora de mandar executar, dar erro, né? Não ir para frente. Então, eu fui um pouco em busca disso, tá? Para ver se realmente estava correto ou não. E eu gostaria que a gente desse uma olhada nisso agora, tá? Para a gente olhar antes da gente seguir fazendo o resto das etapas. Então, a gente olhar para ver se está correto o nosso lançamento. Então, olhei alguns vídeos na internet, olhei algumas apostilas, né? E achei uma informação bem legal que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que é o que eu tinha falado um pouco na aula, mas às vezes falando talvez não fique tão claro a percepção de vocês, de entender o que estou falando. Então, um desenho, acho que ele fica bem mais claro, né? Literalmente desenhar. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu até fiz uns printzinhos para a gente analisar. Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho 3 vigas, né, a viga 4, a viga 20 e a viga 14, e aqui, então, a gente tem uma intersecção, né, entre 2 vigas, que não tem um pilar ali alocado. Então, aqui é bem o caso que a gente tem ali no nosso projeto, que eu vou ter uma viga descarregando em outra. E daí, a mesma coisa que foi feito lá em Concreto Armado 2, que se numa posição eu estou considerando apoio, na outra posição, né? Se numa viga eu considero que aquelas vigas estão apoiando, elas viram um apoio, mas aí quando eu for dimensionar as vigas que são apoio, elas vão ter uma carga concentrada. Então, aqui no caso, ó, eu tenho uma intersecção nas duas. Para que essa viga possa funcionar, ela precisa ser apoiada, né? Então, ela vai ter 2 apoios aqui. Automaticamente, se ela vai servir de apoio, significa que a viga 14 e a viga 4 servem de apoio. E quando eu for dimensionar a V4, eu tenho que considerar que eu tenho uma carga concentrada vindo do cortante dessa viga 20, né? Então, aqui, ó, daí o que o TQS faz? Para saber se a vinculação está certa, isso que a gente vai dar uma olhada, eu olhei no meu estava certo, mas aí eu quero que vocês verifiquem. Sempre para quando a viga ela estiver sendo apoiada, ela está servindo de apoio, o retângulo, a sua maior face, fica no mesmo sentido daquela viga. Então, aqui, por exemplo, né, a viga 4, ela está servindo de apoio para a viga 20. Então, vai aparecer um retângulozinho no sentido deitadinho, no sentido da viga 4. Se fosse ao contrário, se fosse a viga 20 servindo de apoio para a viga 4, teria na vertical esse triângulozinho. Então, a gente vai olhar agora isso aí. Por que é importante a gente saber e estar certa essa vinculação? Porque, como eu falei para vocês, o software, ele enxerga as opções que a gente fornece, né? Ele enxerga isso. Ele não traz uma... ele não adivinha, a gente precisa fazer todas as vinculações, tudo isso possa acontecer. Então, para que a gente possa entender, muitas vezes a gente tem que ter o conceito teórico na hora de executar dentro do próprio software, né? Então, por exemplo, ó,
Quando eu digo que a viga 14 e a viga 4, elas servem de apoio para a viga 20, daí a minha viga 20, ela fica biapoiada, né? Então, vai ter um momento fletor positivo, um momento máximo no meio da viga, ok, tranquilo. Em contrapartida, quando eu for analisar a V4, eu tenho que considerar que ela é uma viga biapoiada também, mas que aqui no meio, agora, eu tenho uma carga concentrada, que é do cortante da viga 20, né? E a mesma coisa para a viga 14, né? Também biapoiada, e vem o cortante para cá. Então, na hora de dimensionar, se a gente fosse dimensionar isso de forma manual, né, com o uso de tabelas, nós teríamos que acrescentar uma carga aqui, né, concentrada, para o dimensionamento da viga 14 e da viga 4. Agora, claro que a gente não calcula isso, o software faz para nós, mas a vinculação tem que estar certa. Então, lembrando, né, que a face maior do retângulo tem que estar no sentido da viga que está servindo de apoio. Porque se eu fizesse ao contrário, ó, se eu deixasse aqui, por exemplo, o ângulo, o retângulo, né, inclinado, significa que a viga 20 está servindo de apoio para a viga 4 e viga 14. Ela estaria nessa configuração aqui. Ó, nessa configuração aqui. Então, serve de apoio, serve de apoio, serve de apoio. Ou seja, eu tenho um momento positivo, depois eu tenho um momento negativo sobre o apoio, eu volto a ter um momento positivo. Não está errado calcular nessa configuração de ter 3 apoios. O problema é que se eu digo que tem 3 apoios, a viga 20 fica sem nenhum apoio, ela fica com 2 cargas concentradas, e como é que ela não está estabilizada, né? Não tem essa estabilização. Então, isso que a gente precisa cuidar na hora de verificar essas situações que não vai ter o pilar ali, né? E vai ter uma viga descarregando na outra. Então, sempre tem que olhar um pouquinho, trazer um pouquinho dessa lógica da teoria para ver, não, essa viga aqui serve de apoio, ok, então lá tem que ser certo. Então, a gente tem que atualizar um pouquinho isso dentro do TQS. Então, vindo para o TQS, né? Se vocês clicarem em sobrado, é o projeto que a gente vinha trabalhando, tá? Então, aqui se ele pode estar aparecendo para vocês fechadinho, assim, né? Ou vocês podem vir abrir. Daí, se vocês clicarem em cobertura, que era o que a gente estava trabalhando, e clicar em cima, vai abrir ali, né, a interface que a gente finalizou a nossa aula de ontem. E daí vocês podem vir e dar um zoom e olhar aqui o retângulo de vocês, ó. Se a gente olhar o meu retângulo, ele tá certinho. Porque o que é essa situação? Essa situação aqui é o contrário daquela lá. Eu tenho a viga V2, que precisa de um apoio da viga V8. A V8 tem que servir de apoio, porque senão ela não fica biapoiada. Então, se a V8 está servindo de apoio, eu vou ter o retângulo compridinho. Se caso vocês não tá certo, vocês podem vir fazer assim, ó. Vocês podem vir aqui na aba de vigas, tá? E em vez da gente clicar definir todos os cruzamentos, a gente pode fazer definindo o cruzamento 1 a 1. Então, se a gente clicar em definir cruzamento e vir aqui, ó, em cima do pontinho, eu posso dizer, ó, daí ele vai puxar, eu posso dizer aonde que é o meu vínculo. Pode ser para cá, ou se quiser também, ó, pode clicar em cima da V8, que ele entende que esse é o vínculo que eu preciso ter aqui, e aqui é a mesma coisa. Então, só verifiquem aí se está certinho para vocês esse retângulo de pezinho, tá? Deem uma olhadinha aí. Aqui tá desse jeito aí. Então, a gente fez certinho na aula passada, né? Então, a gente achou que eu estava um pouco em dúvida se realmente tinha dado certo. A princípio, ok, deu certo. Então, foi aqui que a gente parou, né? Então, se foi aqui que a gente parou, a gente vai seguir. Deixa eu só fechar esse aqui. Esse aqui depois eu vou postar ali para vocês, tá? Para vocês terem isso como base ali, se caso vocês ficarem em dúvida, né? Qual que serve de apoio, qual que eu preciso pensar. E aqui eu coloquei as restrições, tá? Então, vou salvar. Depois eu posto na sequência da aula ali para vocês. Então, a gente parou aqui, né? O que a gente fez até agora, tá, pessoal?
Então, vamos só recapitular ali, porque a gente pode perder um pouquinho, né? A nossa memória. Então, vou só voltar aqui um pouco. Então, nós começamos ali, né, no TQS, trazendo ali o projeto que já tinha, né, como referência, né, a gente pegou a arquitetura como referência externa, então fizemos isso, fomos nomeando os pavimentos, e daí quando vocês forem colocar, vocês já podem colocar pavimento 1, 2, 3, né, 4, 5, dependendo ali do que vocês vão fazer no projeto de vocês. Daí a gente vai lá em modelador estrutural, sistemas, modelador estrutural, né, colocamos o modelo e pegamos a referência externa que estava lá dentro da própria instalação. Então, fizemos isso, né, certinho, aplicamos e começamos a definição dos pilares no pavimento superior. Então, no pavimento superior, a gente lançou todos os pilares, né? Então, adotamos ali um tamanho padrão, né? E depois fomos ali posicionando eles, né? Ou na horizontal ou na vertical, dependendo ali de como que está a arquitetura da edificação. Então, para a entrega de vocês, a gente está vindo aqui, tá? E vai vir definições de vigas. Vamos definir as vigas também. E parou, tá? A gente parou aqui para a entrega do grau A, tá? Então, até aqui, fez ali, pode entregar, para a gente poder seguir depois para o outro, tá? Tá, mas no grau A é pilar e viga, né? Isso. Daí, no grau B, a gente vai ter a etapa ali da entrega das lajes, daí depois o dimensionamento e a entrega final, tá? Então, a gente lançou ali todas as vigas, né? Tudo bonitinho. Lançamos as lajes, né? Fizemos o lançamento das lajes. E mudamos o pavimento, daí nós fomos lá para a cobertura, né? E daí para a cobertura a gente usou trouxemos os pilares, né? Ele traz automaticamente, copiamos e colamos o pavimento, então vigas e lajes, então ele já trouxe ali para nós, né? Essa mesma facilidade. E daí depois a gente, para a cobertura, foi utilizada uma viga unidirecional pré-moldada, né? Então foi onde a gente parou na aula passada. Então a gente fez aí, né? Aqui a vinculação como uma laje, né? Nervurada. Beleza, então a gente teve aqui, né? Essa configuração do sentido de descarregamento, né? Onde vai ficar ali bigode e tabela. E nós paramos aqui, então, na parametrização da visualização, tá? Então, a gente foi lá na aba modelos, parâmetros de visualização, aba cargas, ligar e desligar todas as opções e clicar no botão OK. Então, a gente vai fazer isso para poder trabalhar um pouquinho melhor e a gente poder adicionar as cargas nas paredes, tá? Então, vamos lá. Modelo, parâmetros de visualização, tá? E vamos desligar. Então, aqui a gente pode desligar, ó, distribuída nas vigas, distribuída nas lajes, concentradas, lineares, tá? A gente pode vir e descarregar tudo. Daí ele fala para a gente desligar todas as opções. Ok, né? Então fica mais fácil de trabalhar. Deixa eu trazer para cá. E vamos adicionar cargas nas paredes, nas vigas, né? E se for necessário, também alguma laje, vai que tem uma parede de divisória que ela não é estrutural, a gente tem que considerar isso também no projeto. Daí é que ele comenta, né? As cargas distribuídas de paredes em vigas podem estar diretamente relacionadas aos dados de cada uma das vigas, ou pode ser distribuída linearmente sobre um trecho de viga ou sobre uma laje. Então, não necessariamente, né? Tem que estar em todo o comprimento linear da viga ou pode estar somente em algum trecho. Neste projeto, as cargas das paredes já foram introduzidas nos dados
das vigas do pavimento superior e, consequentemente, essas cargas foram copiadas, né, quando copiamos para a cobertura. Então, agora nós vamos ajustar essas cargas. Por quê? Porque a carga do superior nas vigas é uma e no pavimento de cobertura é outra, né? Porque daí também eu tenho que considerar mais cargas. Então, vamos lá. Vamos excluir as cargas que são definidas no pavimento cobertura, pois neste pavimento não existe paredes sobre as vigas, né? Para excluir as cargas, vamos lá. Então, vamos voltar lá para a cobertura, né? A gente está indo na cobertura, certinho, tá? Na aba vigas, vamos clicar no botão alterar vigas. Aqui, né? E vamos só ver se ele vai pegar tudo. Alterar viga, clique a tecla D no ponto 1, iniciando a janela, né, para selecionar tudo. Então, alterar viga. Opa, apertei demais, peraí. Tinha feito ajudar já não. Agora sim. Só não peguei ali o ponto. Avião. Eu tenho que pegar um pontinho mais lá em cima. Ok. E vamos agora, então, modificar ali, né, na carga. Então, na janela de dados gerais da viga, selecione a aba seção cargas e no botão de carga distribuída, na aba numérica, vamos colocar 0 como permanente e 0 como acidental. Seção e carga, tá? Meu Deus, acabei de... Carga distribuída em todos os vãos. E vamos zerar, tá? Deixa eu só ver se ele fala alguma coisa ali. Na aba numérica, só vamos zerar. Já está zerado, ó. Carga permanente e a carga acidental. Ok. Ok. Vamos ajustar ajuste de cargas adicionais das paredes do pavimento superior. No pavimento superior existe uma carga distribuída linear da parede apoiada diretamente sobre as lajes 13 e 2 e sobre a viga V6, que deverá existir uma carga de parapeitos sobre o primeiro vão e o segundo vão deverá existir a carga distribuída na parede. Então vamos lá ver qual que é a laje no pavimento superior. Então vou clicar aqui no pavimento superior, né? Então, a parede, laje 13,2, laje 13,2, né? Porque daí a gente tem ali a função da escada, e a V6, acho que ele falou. E a V6, uma carga do parapeito. V6. Aqui. Tá. Então, vamos lá. Vamos acessar o pavimento superior. Acione a aba modelo. Né, eu cliquei ali, a gente pode vir aqui. Fecha assim. Tá? Então, vamos aqui, superior. Vamos clicar. Ok. Acione a aba modelo, referência externa. Então, vamos lá. Aba modelo, referência externa. Tá? Deixa eu ver se ele quer que eu ligue ou desligue. Agora, iremos inserir. Então, vou clicar aqui. Referência externa. E ele vai pedir para a gente inserir. Vamos ver só onde é que está o caminho. TQS, usuário, teste, pavimento superior. Vamos lá. Então, aqui já está, né? Já estava certinho, pavimento superior. Abrir.
E na janela de desenhos de referência externa, mantenha desabilitado a visualização da arquitetura pavimento inferior. Então, vamos desabilitar. Deixa eu só ver qual que é que ele falou que eu tenho que desabilitar. Mantenha desabilitada a opção manter desenho de referência. Não, tá. Na janela de desenhos de referência externa, mantenha desabilitada a visualização da arquitetura. Acho que não é aqui, acho que isso eu tenho que fechar. É que tem um É, X ali no isso. visível. Aí se você clicar, ele desliga. Deve ser isso. Ali na referência externa, você diz aqui, esse Isso, olha lá, o aqui? visível. Isso. Aí se você clicar Aham, no Xzinho ali, ele desliga. tá. É o que eu tenho que deixar. Pavimento inferior. Windows. Desligado, Tá? né? Isso. Tá, obrigada. E agora, mantenha desabilitada a opção manter desenho de referência na cor original. Mas isso já tá, eu acho, mas vamos ver. E aqui tá desabilitando. Sim. Eu posso ver aqui. Note que a parede que fica sobre a laje 3, para definirmos uma carga distribuída nessa laje, né? Então, vocês vão ver aqui, né? Tá aparecendo aqui para nós também, né? Da sacada do pavimento. Então, essa aqui é uma parede que a gente vai ter que considerar ela, né? Sendo uma carga acidental. Então, vamos distribuir ela linearmente sobre a laje 3, né? Então, vamos ver como que vai funcionar. Acione a aba cargas, clique no botão distribuído linearmente, iremos definir o valor de carregamento. Então, vamos ver o que ele está definindo. Definição de carregamento, alfanumérico, ele está dizendo que é um bloco 14, de altura de parede 258. Então, tá. Vamos lá, então. Lajes. Acho que é aba cargas. Era cargas, verdade. Cargas. Distribuída linearmente. Alfanumérico. Bloco. Deixa eu ver se tinha que selecionar o parapeito aqui. Definição de carregamentos alfanumérico. Ok. Selecione P, unidade de altura. P, unidade de altura. E a altura de parede. Mais altura de parede. Altura da parede, 258, né? Foi o que ele considerou ali. E bloco 14. Só não achei o bloco É na 14. seleção em cima. Aí. Ok. Então, vamos ver aqui. Tecle M, clique sobre o mouse nos pontos 1 e 2. Então, a gente tem que colocar agora onde que a gente tem que dizer, né? Então, no ponto 1, no ponto 2. Eu acho que eu botei errado, hein? Eu botei... Não sei se ficou bem certo. Peraí, deixa eu ver. O dele ficou bem em cima, né? O meu não tá bem em cima. Vou deletar e colocar de novo. Ok. Acho que agora sim. Agora tá mais certinho. Então, CL bloco 14, a altura. É só clicar Note, mais ou menos no meio da parede ali? eu fiz mais ou menos no meio. Peguei o meio aqui, tá? E daí, ele fala
Então ele fala assim, ó. 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer. Vai ficar bem em toda a parede, ó. Então, distribuída linearmente, ponto. Daí aqui. Opa. Não, é 1, 2, 3, 4. Eu vou no lugar errado. Aqui. Ok. Deixa eu só ver como é que é a numeração. 1, 2, 3 e 4. Tecle M, clique no ponto 1 e 2, M, 3 e 4. Então, M, 1 e 2, M, 3 e 4. Agora acho que vai ficar toda a parede mesmo, agora tá certinho. Tá? Agora deu certo. E também. Isso. Agora, então, a gente tem que colocar também aonde ele comentou. Na outra parede que tem na laje 2. Ah, tem uma parede ali na laje 2 que divide os banheiros. Aqui, não tinha visto também. Então, ok. Vamos lá. Aqui, M. Aqui e aqui. Prontinho, então. Colocamos ali a parede. Então, o que essas duas paredes elas vão fazer na laje? É uma carga que é distribuída linearmente, por ser uma parede, né? Mas que vai ser absorvida ali pela laje e vai ser transmitida isso depois para as vigas, para os pilares e para as fundações, tá? Então, nós também... tá, já colocamos, ok. Neste pavimento superior, existe uma pequena sacada, neste caso, no primeiro vão da viga V6, que deve existir uma carga distribuída de parapeito. E no segundo vão, deve existir uma carga distribuída de parede. Assim sendo, será necessário retirar a carga distribuída nos dados da viga e colocar as cargas distribuídas no primeiro e no segundo vão dessa viga. Então, vamos lá ajustar a viga V6. Então, porque ela estava padrão, né? Então, nós vamos em viga, modelador estrutural, alterar viga, clique no título da viga V6. Então, vamos lá. Vigas. Alterar vigas. E vamos clicar em cima da V6. Ok, viga V6, né? Então, nós vamos ter que dividir ela em dois pontos, né? Porque ela vai ter uma carga numa e no outro, porque numa é o parapeito, no outro uma parede. Então, na seção cargas, carga distribuída em todos os vãos, numérico, vamos tirar lá a carga principal aparente, vamos deixar lá, zeradinho, tá? Vamos zerar. Numérico no alfanumérico. Numérico, carga principal permanente e acidental, mas já tá zerada, né? Ó, 0, 0. Ok. Ok. Para facilitar a definição das cargas do parapeito e da parede sobre o primeiro e sobre o segundo vão da viga V6, conforme a visualização da linha dos eixos das vigas esteja habilitada. Então, na aba Modelo, Parâmetros de Visualização, Vigas, confirme a opção Eixos. Então, deixa eu só dar um outro ok aqui. Aba Modelo, Parâmetros de Visualização. Agora sim, não tinha clicado. Nós vamos habilitar agora que a gente quer vigas e eixos. Então, eixos, meu eixo. Vigas. É que tá na aba cargas, isso. Isso. É. Então, a gente quer eixos.
Tá? E agora a Daí gente tá o quê? vai... Eixos e o que mais? Só eixos? Eu só deixei só eixos e dei OK. Tá. E agora nós vamos lá na aba Cargas, distribuída linearmente, definição de carregamento, alfanumérico, para unidade de comprimento, para peito. E clique no botão OK. Desculpa, meu cachorro tá enchendo o saco. Distribuída linearmente, né? Vamos aqui para a unidade de comprimento e o parapeito. Então, ele já tem aqui, né, o peso específico do parapeito de sacada, né? Então, a gente só vai dar um OKzinho. E nós vamos dizer aonde que está esse parapeito, né? Então, tá aqui, da viga V6, tá? Deve aparecer ali parapeito. Ó, clique na linha do eixo da viga com a face do pilar 9 e do pilar 10. Então, ele falou para pegar no meio, né? Meio, meio. Tá. Parapeito. Uhum. Agora, para inserir a carga na parede no segundo vão, vamos lá em carga distribuída linear, alfanumérico, e vamos botar aqui o bloco de novo, tá? Então, nós vamos dar um enterzinho, distribuída para a unidade de altura, só ver se a altura é 258, 2,4 e o bloco 14. Então, ok, agora a gente vai dizer que é nessa parte aqui da viga. Deixa eu só ver como é que ele pegou. Meio, meio também. E entra. Então, CL, bloco 14, 2,40 de altura. Esse aqui, CL, bloco 14, 2,58 de altura. E aqui, CL, parapeito. Tá? Então, e lá também, né, CL, bloco 14, 258. Então, vamos lá. Dados do pavimento, concluída a definição das vigas, lajes e cargas do pavimento cobertura e do pavimento superior, podemos definir as vigas baldrames e as sapatas no pavimento fundação. Na sequência, vamos mudar o pavimento, copiar as vigas do pavimento superior para o pavimento fundação e alterar os dados dos pilares para preparar e definir as sapatas sobre os pilares. Tá? Então, aqui nós precisamos, né, salvar, tá? Então, vamos salvar para garantir, né? Salva o modelo estrutural para ver que tá tudo certinho, né? Todas as configurações, tá? E agora nós vamos então lá para a fundação. Modelo. Eu acho que nós vamos fechar aqui. Eu vou vir para cá. Vocês podem vir para cá, superior e fundação também pode clicar. Se a gente ver, já tá ali os pilarzinhos, né? Já foram alocados na fundação. Na aba modelo, clique no botão copiar planta do pavimento superior, habilite a opção de vigas. Então, vamos lá. Copiar planta.
modelo, copiar planta, e nós vamos botar do superior, vamos selecionar e vamos colocar somente as vigas. Tá? Então, a gente só quer as vigas. Então, bonitinho aqui, né? Elas vieram juntinho. E a gente precisa também definir a carga na viga desse pavimento. Então, como cópia das vigas do pavimento superior para o pavimento de fundação, as vigas já estão com a carga distribuída das paredes, definida nos dados vigas, e está faltando a carga da parede apenas no segundo vão da viga V6, uma vez que no primeiro vão não existe a carga, né, porque é o parapeito. Em cima, né, no de baixo ali, que é o acesso à garagem. Então, vamos lá. E vamos colocar no bloquinho ali. Fazer a mesma coisa que a gente fez agora, né? Então, vamos lá em cargas, distribuídas linearmente. Alfanumérica. Para unidade de altura. Deixa eu só ver a altura. 2 e 4. Bloco 14. Ok. E daí nós vamos vir aqui no P10 e P11. Daí ele pegou no meio também. O que eu tô fazendo é sempre dar aquele M, clicar no ponto 1 e 2, depois M, 3 e 4, aí chega no meio, pra não ter erro. Pode ser também, então. Boa. Tá? Então, aqui a gente definiu. Vamos alterar os dados dos pilares. Antes de definir os elementos de fundação, é necessário informar os pilares nascem em pilar, bloco, sapato, tubulão. Para garantir essa informação, vamos alterar os dados dos pilares já lançados. Antes, porém, vamos fazer uma janela para visualização de todo o projeto. Exibir zoom e pão, janela total. Então, né, vamos dar uma olhadinha aí no projeto como um todo, né? Então, tá aqui, né? Vamos ver se tá bem igual o deles. Acho que só tô com as vigas desabilitadas. Vou habilitar. Modelo. Não foi aqui que eu botei, eu acho. Deixa eu só voltar ali. Na hora que a gente desabilitou. Eu não sei os comandos de cor, gente. Uhum, uhum, uhum. Ok. A gente acabou de fazer isso. Antes da gente colocar aqui, ó, desabilitar. Tá. Desenhos de referência externa. Era isso aqui que eu estava procurando. Vamos ver aqui. Acho que é para visualização. Eu quero título, passes, dimensões, vinculações. Acho que é isso que eu quero. Vamos ver se vai aparecer. Uhum.
Era ele mesmo. Vamos ver se está igual o dele ali. Pilar, viga. Uhum. Igualzinho. Agora nós vamos alterar o pilar, né? Pilar, alterar pilar, W, seleciona toda a janela, né? E daí nós vamos mudar lá. Então, vamos lá. Pilares, alterar pilar, W, seleciona tudo e vai abrir aqui. Então, nós vamos vir em modelo, em pilar, bloco, sapato, pilar nasce. Marca a opção. Modelo. Em pilar, bloco, sapato, tubulão. Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo para o software que esses pilares, né, vão nascer a partir da fundação, né? Então, a gente vai colocar ali. Na aba detalhamento, redefina o rebaixo de 30 centímetros para acompanhar o rebaixo das fundações. Trinta centímetros aqui, né? A altura da fundação. Ok. E vamos definir, então, aqui, vou dar um okzinho. Vamos definir as sapatas de fundação. Então, a ilustração a seguir mostra como estarão as dispostas as sapatas do pavimento. Neste exemplo, utilizaremos volume de tensão admissível do solo. E daí, esse aqui é uma situação, né, que quando vocês forem utilizar para fazer na vida profissional de vocês, se caso vocês vão pegar ali um terreno, né? Vocês precisam fazer a sondagem para saber a tensão admissível do solo, né? Porque daí, não sei se vocês lembram lá na disciplina de fundações, a gente dimensiona as fundações a partir o primeiro cálculo de fundações, principalmente sapatas, a gente tem que considerar a tensão admissível do solo, né? É um primeiro parâmetro para a gente ter uma noção de dimensão de sapata. Quanto que tem que ter de sapata? Tá? Então, nós vamos chegar nesse desenho aqui. Vamos chegar aqui perto do pilar 1, né? Vamos dar um zoom, foi o que ele falou ali para a gente fazer. Então, vamos definir os dados da primeira sapata. Aba fundações, dados assiduais, seção, dados das fundações. Dados atuais aqui. Dados atuais. E dados da fundação. Acho que era o outro. Dados atuais. Identificação. Deixa eu ver o que ele pede. Na janela edição de dados de fundação, iremos definir a geometria da sapata. Vigas apoiam na fundação, não. Então, não são vigas que se apoiam. E sim nos pilares. O rebaixo da face de 30, colarinho de 5. Esse colarinho é aquela altura que fica acima do solo, tá? Da camada do solo. E a dimensão da base e a altura dela, e clique no botão OK. Então, deixa eu só ver onde é que tá isso. Seção, brilha, pórtico, Ali fundações. mesmo, Débora. Na seção ali. Seção. Dados da fundação. Aqui, obrigada. Tá. Então, as vigas se apoiam na fundação, não. Vamos ver o que mais que ele fala. Rebaixo da face, 30. Colarinho
5 já tá. Dimensões em X, 90 centímetros. Então, em X, ó, 90. E em Y, 75. E a altura, agora nós vamos definir a altura. Daí o HS é aquela alturinha ali antes da inclinação e o HO é aquela maiorzinha ali do comprimento. Então, HS 25. Ó, essa alturinha aqui, o HS, ó. Essa alturinha ali que ela vem, né, linear, depois tem a alturinha da inclinação, que é com a inclinação. E é 20. Ok. Então, dados da fundação, ok. E clique no CG do pilar e clique na face do pilar. Então, vamos lá. Ok. E na face. Foi? Foi? Acho que não foi, não. Não. Inseri minha fundação. Agora foi. Então, S1, 90 por 75, 90 por 75, bonitinho, tá? Inserir fundação, e daí nós vamos colocar lá. 1, 2. Ó, daí tem um comando, né? Eu vou inserir a segunda, e daí a gente tem um comando que vai fazer mais rápido, tá? Então, vou vir aqui, inserir fundação, CG na face, tá? Então, vez eu inserir todas manualmente, tá? A gente vai vir aqui, ó. Facilitará bastante se utilizarmos o comando de pré-dimensionamento para todos os elementos de fundação para todos os pilares. Neste caso, vamos fechar e sair salvando os dados do modelador estrutural até aqui. Então, vamos salvar para garantir, né? Salvar o modelo estrutural. Vixe, já deu um errinho aqui. Tá, vou fechar e vamos abrir de novo. Caso exista algum erro, uma mensagem será apresentada. Eu tenho um erro. Para corrigir os erros, entre novamente no modelador estrutural e execute o comando consistência da planta. O meu já deu erro, não sei se de vocês deu. É, aqui deu também. Deu? Vamos ali. Deu. Modelador estrutural. Vamos tentar ver o que é. Consistência da planta. O P3... Ah, é que ele não tá vendo os outros pilares, ó. É isso que tá dando erro, ó. Ele não puxou para mim. Tá, Onde mas que vai como para que ver isso aí? Consistência dos modelos, como é que é? aqui, ó, eu fui em modelo, né? Daí vim aqui, ó. Consistência da planta. Mas aqui ele tá dando erro porque não tem os pilares. Então, isso que eu não entendi, né? Daí ele falou, facilitará bastante se utilizarmos o comando de pré-dimensionamento para todos os elementos da fundação e todos os pilares. Nesse caso, vamos fechar e sair. Tá, acho que tem que ter o pré-dimensionamento. Mas eu saí, ele não... Deixa eu ver um pouquinho mais para baixo, se ele fala ali. Identifica os erros, faça devidas correções. No gerenciador TQS, confirma TQS formas, fundação, modelador estrutural. Vamos ver lá se ele vai fazer. TQS formas, então vou fechar aqui. Vou vir lá, sistemas. TQS formas, vou clicar.
Fundação modelador estrutural. Fundação Ué, peraí. O que que tá? Botando processamento global. Ah, que não cliquei naquele ali. Tá, peraí, tá errado aqui. Sistemas, formas, modelador. Não, processador, né? Processador global. Ok. Daí agora, na janela de processamento global, somente esforços. Somente esforços. Não processar. Somente esforços sem vigas. Pois é, isso que eu tô. Deixa eu ver aqui. Pré-moldados, análise estado limite último, estado limite de serviço, somente análise. É que daí ele fala aqui, ó. Identifique os erros e faça as devidas correções. Eu acho que daí ele não tá enxergando processamento global. Clique no botão somente esforços. Ok. Vamos ver o que vai fazer. Que eu tô com a sensação que ele não puxou as fundações aqui, ó. Acho que tem que colocar as fundações. Tem um jeito de colocar as fundações automático? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que tem que inserir fundação mesmo. Eu vou inserir aqui. Eu acho que tá faltando isso. Para poder enxergar. Porque ele disse que ia fazer automático, mas não fez. Pelo menos aqui não apareceu. Mas eu vou procurar. Como é que faz para colocar automático? Eu nem sei se todas que eu botei é nesse sentido, daqui a pouco é em outro sentido. Deixa eu olhar agora falando nisso. Cadê o desenho? Ah, tem umas que estão aqui, ó. Umas estão de pé, outras estão deitadas. Eu acho que ele acompanha o Pilar, né? Pra fazer. Aqui ele acompanhou todos. O meu não. Você viu? Vai lá no Pilar P10 ali, que é o de baixo aí. Ó, ele virou lá, ó. Não, virou. Tá todos. Pra mim tá tudo igual. Esse aqui tá até um pouco deslocado, ó. Esse aqui tinha que estar ao contrário. Deixa eu deletar a coisa de novo. Peraí. Se eu clico aqui, ele não fica. Se eu clico aqui, ele também não fica. O meu não gira.
como. Vou salvar, vamos ver. Vamos abrir de novo, quem sabe ele atualizou. Não, que triste. Por que será? Tá, agora vamos voltar lá. O que que ele estava falando lá? Vamos ver lá. Tá, então a gente inseriu o pilar 2. Facilitará bastante se utilizarmos o comando de pré-dimensionamento para todos os elementos da fundação, para todos os pilares. Neste caso, vamos fechar e sair, salvando os dados do modelador estrutural lançados até aqui. Clique em fechar. Caso exista algum erro, vamos lá ver se tem, né? Para corrigir os erros, entre novamente no modelador estrutural e vamos lá em consistência de planta. Vamos ver se vai aparecer. O pilar 5 tem dimensão 14 e é menor que a recomendada pela norma, que é 19. Tá, mas isso aí, ok, ele só está dizendo que vai ter um. Vai ter um coeficiente, tá? Pilar 7. A viga V6 apoiada no P10 tem um rebaixo na base, remova o rebaixo ou defina outro lance para modelar melhor o comportamento desse pilar. A viga V7 apoia no P9, que tem um rebaixo na base. Nossa, eu tenho 45 avisos aqui. Jesus. Mas eu também, 45 também. Boa. Vamos ver se ele vai rodar. Ai, nós vamos fazer até que ele não identifique mais uma lista de erros. E daí nós vamos poder processar. Aqui, ó. Tem que ter processamento global, que a gente não fez. Nós paramos aqui. Bueno. Então, eu vou só deletar todas essas fundações para a gente fazer como ele falou ali. Então, vai diminuir já bastante os erros agora, né? Porque as de fundação já não vai aparecer. Vamos salvar, vamos fechar. Salvar, sim. Ok, existem erros, a gente sabe. Vamos ver lá. Vamos abrir de novo. Agora, ela continua 45, que bom. Tá, o pilar nasce, mas os elementos de apoio não foi encontrado. 6 também não, tal. Aí é menor, ok, a gente sabe, serão multiplicados. Esse aqui que eu tô intrigado, ó. A viga 1 apoia no P1, que tem um rebaixo na base. Remova o rebaixo ou define outro lance para modelar melhor o comportamento desse pilar. Bom, eu vou botar para modelar. Vamos ver se vai dar erro. Provavelmente não vai dar certo. TQS forma processamento global. Na janela processamento global, somente esforços. Vou ver se tem uma.
Eu não entendi essa parte que ele fala. Na janela de processamento global, clique no botão Somente esforços e no botão OK. Não tem um botão, você tem parâmetros. Eu não achei esse botão Somente esforços. Ah. Erro no processamento. Já deu um erro aqui, já apareceu um erro. No gerenciador, confirme as formas. Selecione o pavimento fundação. Então, vou pegar aqui fundação, modelador estrutural. Aba fundações, todos, pré-dimensionamento. Fundações, todos. Um ou mais pilares selecionados se apoiam em fundações. Você veja. Jesus, eu sou da erro agora. Tava bom demais pra ser verdade. Não vou salvar, não. Esse processamento aqui que tá dando problema. O que é esse processamento global? Processamento atual. Importar tabelas. Processamento global. Ele fala, clique no botão somente esforços. Edifício, sobrado, tal. Ok. Mas ele vai deixar agora. Formas, fundação, fundações, todos, sim. Ele não está colocando aqui as fundações. Ele está com erro. Eu acho que eu não estou sabendo fazer o processamento. Vou ter que pesquisar sobre isso, gente. Tem que ver, vou sinalizar aqui como é que eu faço isso. Bom, para entrega para semana que vem, vocês conseguem fazer tranquilo. Então a gente acho que para aqui, eu vou ter que dar uma pesquisada, vou ter que dar uma estudada para ver o que está acontecendo que ele não tá, a gente não está conseguindo, porque esses erros aqui que tá me deixando intrigada. Eu preciso pesquisar o que que é esse, o que que ele quer dizer com isso aqui, ó. A viga V1 apoia na P1 que tem um rebaixo na base. Remova o rebaixo ou defina o outro lance. A viga V1. Tem que ver se a viga, na viga V1.
Porque aqui, ó, rebaixo tá 0. Não era pra ter. Tá dando assim. Rebaixo. Vamos ver no pilar. Fala alguma coisa sobre o rebaixo. Seção retangular. Modelo. Trabalho em compressão. Recebe vento. Pilar parede não é o caso. Ah, aqui, ó. Esse rebaixo do pilar que tá dando. Vamos botar 0. Vamos ver se agora vai parar aquela mensagem. Vamos ver. Ainda fala, ó, a Viga V1 apoia no P1 que tem um rebaixo de base, remova o rebaixo ou defina outro lance para modelar. Eu vou ter que dar uma pesquisada, gente, para ver bem. Ah, isso que eu fiz desse aqui, né? Esse aqui é o P3, vamos ver se aparece o P3. Ó, o P3 sumiu. Vocês viram? Então, de repente, teria que selecionar todos eles e tirar esse rebaixo. Tá, eu vou fazer assim. Eu vou ter que dar uma pesquisada melhor, né? Vou ver lá por que que a gente botou esse rebaixo de 30. Quando a gente foi lá nos pilares, eu vou ter que ver isso para a gente poder entender, porque daí se eu coloco 0, ele vai sumir o erro. Vocês querem verem? Ó, vou botar 0 em todos os pilares. Vamos ver se vai diminuir o meu número de erros já. E daí é engraçado que daí o tutorial fala assim, resolva os erros, mas ele não diz quais são os possíveis erros, né? Também não ajuda muito. Vamos ver ali se vai aparecer aquela mensagem que estava aparecendo. Aqui não foi encontrado. O rebaixo do pilar 1 é incompatível com o rebaixo da fundação. Ai, senhor, agora aparece outro erro. Agora é erro mesmo. O rebaixo do pilar 2 é incompatível com a fundação elemento P2. O pilar tem dimensão menor que a recomendada. Sumiu aquela lá. A fundação com rebaixo. Em vez de rebaixo, defina preferencialmente novo pavimento. Tá, não vou salvar, vou deixar como tava. Ele vai voltar daquele erro lá. Ó, Viga Paia. Eu vou ter que pesquisar, gente. Não sei mesmo. Vou ter que dar uma olhada aí. Sempre trava, sempre. Mas para entrega, a gente já tem, né? Para entrega de semana que vem. Então, semana que vem a gente não tem aula, é aula usada para vocês fazerem a entrega. Lembrando que eu deixei até o dia 15, então até o domingo para vocês fazerem. E na outra semana, daí dá um tempo de eu dar uma estudada e trazer esses erros, né, descobrir como resolve esses erros, e daí a gente ajusta isso e põe para rodar, tá? Certo? Dúvidas, perguntas? Combinado.
Combinado. Combinado? Beleza, então vamos ver aí o que eu consigo resolver ao longo do tempo. Eu vou dar uma pesquisada, dar uma estudada um pouco melhor, tá? Vou parar a gravação, então, e daí, então, vocês façam